Acorde, ó adormecido! Palestra Neville Goddard, 25 de julho de 1968. Você já se perguntou qual é o mistério da vida? Por que estamos aqui? Por que para algumas pessoas é tão difícil alcançar a verdadeira realização, enquanto para outras, parece algo fácil de se fazer? Como podemos nos conectar com o poder da divindade criadora do universo e encontrar a verdadeira realização da vida, em um mundo cheio de limitações, mentiras e mortes? No vídeo de hoje, vamos compreender a nossa identidade como filhos de Deus e descobrir como isso pode nos capacitar a produzir frutos que refletem a natureza divina. Não perca essa oportunidade única de expandir seus horizontes e se conectar com a verdadeira fonte da vida. Acorde, ó adormecido! E levante-se dentre os mortos. Assim, Paulo iguala a morte ao sono do homem, quando o homem não tem consciência do que está fazendo. Sempre que você e eu usamos nossa imaginação involuntariamente, estamos dormindo. Temos que despertar para a lei de Deus e sua promessa. É-nos dito no primeiro capítulo de Gênesis, e disse Deus, produz a terra vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, cada qual segundo a sua espécie. E assim foi. Aqui vemos a lei da colheita idêntica, e você e eu não a violaremos na eternidade. Nós tentamos. O homem tem tentado ao longo dos anos quebrar esta lei. Dizem-nos, não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque, se perseverarmos nisso, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos ou desanimarmos. Agora, tudo produz conforme a sua espécie. Se você realmente acredita que é filho de Deus, ficará confiante nesse conhecimento. Naquela semente, sabendo que não pode produzir mais, não menos, do que Deus. Se eu realmente acredito no que a Escritura ensina, não sabeis que sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo? No entanto, vocês morrerão como homens e fracassarão como um só homem, ó príncipes. Salmo 82. Eu vou aceitar isso. Como filho do Altíssimo, o que posso gerar senão Deus? O que quer que ele fosse antes de eu ser plantado? Pois estou plantado na morte. Todas as sementes devem primeiro morrer antes de poderem produzir. Este é o grande mistério. Então, se eu sou sua semente, seu esperma, seu filho, o que você quiser, então estou bastante disposto a passar por este mundo eterno de morte, sabendo que no final devo emergir como vida eterna. Como o próprio Deus. Enquanto estou aqui, não tente violar a lei. Você não pode fazer isso. O homem tentou, e ele só produz uma mula. Assim, Deus colocou um limite para a criação equivocada do homem, para que você e eu possamos falar no mundo de César sobre a evolução do homem, e pensamos que é parte da criação de Deus. Não faz parte da criação de Deus. Deus terminou, e é perfeito. A semente contém dentro de si tudo que os pais continham. Se a semente é de Deus, bem, então ela só pode se desenvolver como Deus. Eu posso ver a evolução relacionada ao homem e seus assuntos. Em vez de cavar a terra com a mão, viro-me para uma enxada, e depois da enxada, viro-me para um arado, e do arado para um trator. Bem, posso ver a evolução nisso, no que diz respeito aos assuntos do homem. Em vez de me mover através de um corpo de água em uma jangada, eu peguei uma vela, depois um remo, depois um vapor, e agora usamos energia atômica. E em vez de caminhar uma distância, agora sei que posso voar e ir quase tão rápido quanto o homem pode imaginar. Então, posso ver a evolução nos assuntos do homem, mas não na criação de Deus. Assim, no princípio foi estabelecido que todas as coisas produzirão segundo a sua espécie. Alguém entra na sala um pouco tarde. Tudo bem, entre. Nós apenas começamos, tentando estabelecer em nós a consciência da lei de Deus, que não podemos violá-lo, não podemos mudá-lo. Para acordar, como nos é dito,
Acorde, ó adormecido, e levante-se dentre os mortos. Assim, Paulo iguala a morte ao sono do homem, quando o homem não tem consciência do que está fazendo. Quando somos informados em Salmos. O Salmo 44, desperta-te. Por que dormes, ó Senhor? É dirigido ao Deus no homem. Bem, Deus no homem é a maravilhosa imaginação humana do homem. Então, toda vez que eu imaginar, e não souber o que estou imaginando, bem, então, não reconhecerei minha colheita quando ela aparecer no mundo negará que eu tive algo a ver com isso, mas se o homem for como eu pense eu sei que ele é. Toda imaginação, e se Deus e o homem são um, então Deus é todo imaginação. Assim, dizemos que o homem é todo imaginação e Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. O corpo eterno Jesus. Nós somos seus membros. Todos podem imaginar. A coisa a fazer é tomar consciência do que estamos imaginando e não colocar limites ao poder de imaginar. Não coloque nenhum limite ao poder de Deus. Aqui está um exemplo simples. Este amigo da mente no sul, Benny Gold. Um amigo ligou para ele e disse, sabe, nossa filhinha de 6 meses. O médico diz que ela não viverá a semana, que ela agora está com meningite e a crise é agora. Meu amigo Benny, em vez de simpatizar com esse pai, ele gritou com ele. Ele disse, você não me disse que é um bom cristão? Você frequenta a sua igreja batista e se considera um bom cristão? Eu não vou à igreja batista. Na verdade, não vou à igreja, mas me considero um bom cristão. O que você está fazendo aceitando o veredicto do médico? Por que você não pode agora aceitar o ensino das Escrituras e acreditar em seu coração que a garotinha que vi poucos momentos depois de nascer agora está viva e prosperando? Depois de brigar com o amigo, Benny desligou o fone, sentou-se e ouviu a voz daquele homem, como se ele o chamasse ao telefone. E então ele ouviu o homem dizer a ele que a criança se recuperou milagrosamente. Foi tudo o que Benny fez. Naquela noite, uma senhora teve um sonho e, como era relacionado a Benny, ela ligou para Benny no dia seguinte e contou a Benny o sonho, e esse era o sonho. Ela disse, tive um sonho estranho ontem à noite, Benny. Sonhei que estava em um hospital, no saguão, e 2 enfermeiras estavam discutindo um certo caso de uma amiga sua, uma garotinha, e uma dizia para a outra, mas quem pagou pela operação? Quem pagou as despesas do hospital? E uma enfermeira disse para a outra, Benny fez. Isso foi apenas um sonho. Bem, Benny pagou por isso. Não em dólares e centavos, ele disse o preço. O preço foi que ele representou o Pai para si mesmo de uma maneira completamente diferente, sem reclamar, sem sentir pena, sem sentir tristeza no coração, mas ele ouviu a voz daquele homem com alegria ao dizer-lhe que a menina havia se recuperado milagrosamente. Foi tudo o que Benny fez. Bem, isso é pagar o preço. Dizem a você, venha, coma e beba sem preço. Compre leite. Compre tudo sem dinheiro. Bem, o preço que Benny pagou foi exercer seu talento intencionalmente, conscientemente, em nome de outro, e fazê-lo com amor. Então, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, você está realmente mediando Deus para essa outra pessoa. Então, se você ficar desperto, você está desperto para a lei de Deus. Você não pode violá-lo. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, somos solicitados a não desistir, se parece longo, espere mesmo assim, porque a colheita virá. No devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Se não desanimarmos. Qualquer um aqui esta noite que tenha um problema. Não me importa qual seja o problema produzirá sua própria solução. Você não tem que discutir os meios. Essa não é a solução. Se eu precisasse de dinheiro, conhecendo as pessoas certas. Conhecer pessoas com dinheiro, conhecer pessoas com meios. Isso não é a solução.
A solução é ter o que eu quero neste mundo. Essa é a solução. Se eu estivesse desprotegido esta noite, qual é a solução? Conhece um amigo que tem uma enorme mansão com cômodos não ocupados? Essa não é a minha solução. Minha solução é ser protegido. Portanto, não importa onde eu durma, durmo como se estivesse protegido. Se eu precisasse de roupas, dormiria como se estivesse bem vestido. Estou precisando de dinheiro, dormiria como se tivesse tudo o que é preciso, que sou rico. Vou fazer dessa forma. Se eu sei o que estou fazendo bem, então, não desmaie. Eu fiz isso. Eu plantei. Bem, agora, no devido tempo, irei colhê-lo. Assim, todo homem deve ficar atento a esta lei. Portanto, despertem-se. Por que dormes, ó Senhor? Salmo 44, 23. Bem, o nome dele é Eu Sou. Então você está ciente do que está fazendo? Estou falando, então, para você. Por que dormes, ó Senhor? E apenas para ser tratado como o Senhor. E falo sério quando digo que me dirijo a você como o Senhor, pois você é o Senhor. Se você é um filho de Deus, você não pode se desenvolver de nenhuma outra forma, a não ser em Deus. Portanto, estamos destinados a crescer nele, a cabeça, Jesus Cristo, o Senhor. Se eu crescer nele, a cabeça, bem, então, eu sou ele. Então, disse dele eu devo experimentar. Aqui devo despertar para o ser que realmente sou. Não apenas para ouvir, mas para realmente acreditar a ponto de agir de acordo com isso. Bem, se durante todo o dia eu agir sobre isso, você sabe que mesmo em sonho você agirá de acordo com isso? Um sonho, supostamente é algo onde a imaginação do homem. Em vez disso, sua atenção é a vítima e não o mestre. Segue todos os fenômenos da vida, mas no sonho você chegará ao ponto de não se achar a vítima, você se encontra guiando sua atenção. E você se verá, em sonho, modificando e mudando uma situação. A pessoa normal em um sonho não. Ele simplesmente. Sua atenção é o próprio escravo, e segue tudo, um após o outro. Mas quando você ficar acordado aqui, você o leva para o fundo do seu próprio ser, naquilo que o mundo chama de sono. Portanto, quando digo desperta, ó dorminhoco, estou simplesmente apelando a todos aqui para que despertem para a lei de Deus. Pois é uma lei estabelecida no princípio. A lei da colheita idêntica. Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Agora você poderia se sentar aqui esta noite na suposição de que você é. Bem, exatamente como você quer ser. Eu não definiria o que você deveria querer, eu vou te perguntar, o que você quer? Quando você sabe exatamente o que gostaria de ser e assume deliberadamente que é isso, você plantou essa semente. E no devido tempo você colherá essa colheita. Portanto, se for colher, colha sabiamente plantando sabiamente. Mas durante todo o dia você está fazendo isso de qualquer maneira. O homem está fazendo isso, mas ele está fazendo isso dormindo, e, portanto, quando surge ele colhe isso maravilhoso. Bem, seja o que for, ele não reconhece que teve algo a ver com isso. E o propósito da vida é ficar desperto. Para acordar tudo neste mundo. Então, eu sei exatamente o que fiz. Sentei-me e sonhei que era rico. Eu sonhei que eu era isso, assim como aquilo, e tendo feito isso, tenho confiança na lei de Deus. Nenhum homem pode desviá-lo. Não posso plantar uma coisa e colher outra. Você vê aqueles campos? O gergelim era gergelim, o milho era milho, o silêncio e a escuridão sabiam, e assim nasce a fé de um homem. Então, eu posso sentar e realmente fazer isso. Aqui, Marion Anderson teve negado o direito de cantar no famoso Salão de Washington. Ela não era membro e seu direito foi negado. Ela não se opôs. Ela não lutou contra isso. Estas são as palavras dela. Ela disse, eles tinham o direito.
Estas são as filhas da Revolução Americana. Isso era direito deles. Eles são todos membros desse clube. Eles têm orgulho disso. Por que eles não deveriam se orgulhar disso? Eu simplesmente gostaria de ter cantado naquele salão. Então, o que eu fiz? Eu não lutei contra isso. Eu não discuti isso. Não contei à imprensa. Eu não fiz nenhum problema. Eu simplesmente na minha imaginação cantei naquele salão. Subi naquele palco e cantei para a casa cheia. Uma casa apreciativa. Eles adoravam tudo o que eu fazia e fui convidado para cantar naquele salão. Agora você dirá, bem, a senhora Roosevelt ouviu falar sobre isso, e então ela questionou aqueles que eram os membros, dizendo, afinal, esta é uma propriedade isenta de impostos, e tudo isso é algo que está no pelas costas do contribuinte. E acho que de vez em quando deveríamos abrir as portas para algum grande artista. Ela poderia ter dado qualquer argumento, e ela era então a primeira-dama do país. Você dirá, agora é por isso que eles convidaram Marion Anderson. Eu digo, não foi. A senhora Roosevelt teve de agir como agiu porque Marion Anderson agiu primeiro, e se ao menos pudéssemos ver o que ela fez. Não o que a senhora Roosevelt fez, ela era apenas o meio para o fim. A causa de tudo foi quem não discutiu, quem não protestou, quem não fez nada, que, em seu próprio coração, simplesmente imaginou que ela tinha feito isso. E se você fizer assim, não precisa lutar neste mundo. Você não precisa discutir com ninguém neste mundo. Apenas faça. Já vi pessoas dizerem, não, isso não pode ser feito. Eu não vou deixar isso passar. Bem, tudo bem, é seu privilégio. É seu. Se não quiser, descarregue-o. E então alguém que realmente pensou em algo muito maior do que poderia imaginar. Então eles vêm, perguntando a quem eles se voltaram e disseram, não, isso não pode ser feito e não queremos fazer parte disso. Então eles vieram e conseguiram muito mais do que no começo estavam dispostos a receber por isso. Conheço esses casos. Então, você não precisa discutir. Você não precisa lutar. Você simplesmente sabe o que quer e, se tivesse, como seria? Como você se sentiria se fosse verdade? O que você veria no mundo mentalmente se fosse verdade? Como seus amigos te viriam se agora você fosse o homem, ou a mulher, que você quer ser? Bem, então, deixe-os vê-lo. Esse ato imaginal. Deixá-los ver você, como eles teriam que vê-lo, se fosse verdade. É o ato imaginal sendo plantado. Você está plantando a semente naquele exato momento. E no devido tempo, deve acontecer, para aquela sua visão, como nos foi dito em Abacuque, tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá, se demorar, então espere, pois é certo, e não tardará. Abacuque. Então, você não precisa se apressar, desenterre e veja se está crescendo. Você fez isso na confiança de que a lei de Deus nunca falha. Produz a terra vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, em que haja sua semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim foi. Enquanto a terra durar, a sementeira e a colheita não cessarão. Agora, o seed time é quando você imagina um estado. Essa é a hora da semeadura. É quando você semeia. E, então, no devido tempo, você vai colher exatamente o que plantou, então não se deixe enganar. Você não pode semear o ato desagradável e esperar que algo diferente do ato desagradável apareça em seu mundo. Você não pode fazer isso. Se você quer que alguém neste mundo seja grande em seu mundo, trate-o como se fosse, não lisonjeando, mas em sua mente, trate-o como se ele fosse grande. Pense nele como importante se você quiser que ele seja importante. Eu sei que, no meu caso, minha família realmente não tinha nenhum histórico financeiro, social, intelectual ou qualquer outro histórico de menção, mas minha mãe não permitiu que seus 10 filhos soubessem disso. E se algum de nós fez alguma coisa que a mãe? Bem, ela não tinha exatamente vergonha disso,
mas achava que poderia ser melhor, e era algo que realmente não deveríamos ter feito. Ela então nos dizia: você esqueceu que é um Godard. Ela tornou o nome importante. Não tinha nenhuma importância, mas ela o tornava importante. Então, ela nos tratou como se nós, como família, fôssemos importantes. O resultado é que ela viveu o suficiente para ver sua família crescer em importância na comunidade, todos exercendo sua influência e sendo muito importantes em sua comunidade. Agora, você pode começar com qualquer família neste mundo e tratar a família como se fosse importante. Infelizmente, nossos pais acham que estão fazendo a coisa certa quando nos comparam a um vizinho e nos acham fracos. Por que você não pode ser como fulano de tal? Imediatamente, isso significa que você não é tão bom quanto. E, então, se essa é a semente que ela está plantando para a criança tem que fazer isso. Mas se você levar qualquer criança, e então? Não lisonjeie, não. Mas, com os olhos da mente, veja-o como importante e trate-o com os olhos da mina como se fosse. Veja com sucesso. Eu li aqui, talvez 8 ou 10 anos atrás, os homens famosos do mundo teatral cujas mães sempre os consideraram os mais importantes. Clifton Webb era alguém cuja mãe, desde que ele era um bebezinho, o tratava como o mais importante, e eles mencionaram cerca de 8, 10 ou 12 deles. Cada um chegou ao estrelato no mundo teatral, porque tiveram mães que os trataram de maneira diferente. E, assim, a história saiu na revista que li. Eu sei que só se baseia em uma única lei, se as mães soubessem. Bem, quer eles soubessem ou não, é assim que eles agiram, e é simplesmente colocar em prática a lei de Deus. Então, quando digo, desperta, ó adormecido, quero dizer que estamos dormindo se não estivermos cientes do que estamos fazendo. Estamos dormindo. Então, acorde, ó adormecido, e levante-se dentre os mortos. E o sono da maioria de nós é tão profundo que é como se estivéssemos mortos. Mas tome consciência da lei, tome consciência da promessa, e a promessa é que você é um filho de Deus. Como filho de Deus, você não pode crescer em nada na eternidade além de Deus. Você não pode se tornar nada além de Deus se for uma semente de Deus. Então, se você acredita. Se eu acredito que realmente sou, como o Salmo 82 me diz que eu sou, não sabeis que sois deuses, filhos do Altíssimo. Todos vocês, não poucos, nem pequenos eleitos, mas todos vocês. Então ele nos diz o que devemos encontrar primeiro para fazê-lo. Vocês agora vão morrer como homens. Vocês cairão como um só homem, ó príncipes. Bem, se eu sou um príncipe, então meu pai deve ser um rei. E se estou destinado a me tornar e ocupar seu lugar, então devo me tornar um dia rei. Rei em minha própria mente, e se ele é um pai, devo me tornar pai. E essa é toda a história das Escrituras. Então, tomar consciência disso é, então, começar a agir sobre isso. Você se verá agindo de acordo com ela conscientemente, deliberadamente. Você se recusa a aceitar a sugestão negativa da imprensa, TV, rádio ou de um amigo. Você não vai aceitá-lo, assim como Benny não aceitou. Benny simplesmente desligou o fone, pensou na mesma voz, mas mudou a conversa. E foi confirmado em um futuro não distante. Toda aquela coisa mudou no mundo exterior para se conformar com o que Benny havia feito no mundo interior, tudo em sua imaginação. Então, isso é simplesmente ficar desperto, despertando Deus dentro de nós. E então, um dia para o seu. Bem, surpresa não é uma boa palavra para isso porque você está tão abalado com a experiência que depois disso você não pode apagá-lo da mente. Todos os sofrimentos, como nos é dito claramente no livro de Gênesis. Temos 3 manuscritos principais do Gênesis conhecidos apenas por letras, a letra J, a letra E e a letra P. Ninguém sabe o que eles significam, mas demos significado a eles. Falamos do J como Jeovaitas, falamos do I como os Elohim e falamos do P como os profetas. Mas ninguém sabe realmente se quem colocou o J,
E P. ali realmente pretendia isso, mas os estudiosos deram esse significado a essas letras. Isso é tudo o que sabemos sobre a autoria desses manuscritos. Mas no e não começa com o primeiro verso. O manuscrito começa com o capítulo 15, começa com a civilização. Com Abrão, e Abrão reclama com o Senhor que ele não tem descendência, e aquele nascido em minha casa de uma escrava será meu herdeiro. E Deus disse a ele, aquele homem não será seu herdeiro, mas seu próprio filho será seu herdeiro. E então Deus fez um profundo sono descer sobre ele e então disse a ele, em sono, seus descendentes serão estrangeiros, peregrinos em terra estranha. E ali permanecerão como escravos por 400 anos, mas quando forem libertados, terão muito. Uma abundância será deles, mas eles devem primeiro ir para a escravidão por 400 anos. Bem, os 400 anos não são 400, como você mediria os anos? Cada letra do alfabeto hebraico tem, não apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. E 400 é a última letra, a 22, cujo símbolo é uma cruz. É tal, e o valor numérico da cruz é 400. Então, vou usar a cruz do homem. Esta é a cruz que eu uso. São 400 anos, é muito, muito mais tempo do que isso. Blake. Repetidas vezes ele disse, eu contemplo as visões de meu sono mortal de 6.000 anos ofuscando em torno de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó Senhor, meu Redentor e Criador. Então, ele sempre fala da visão de seu sono mortal que durou 6.000 anos, mas nas Escrituras é chamado de 400 anos, porque eles estão falando do simbolismo do número e do símbolo chamado cruz. Assim, enquanto eu usar um corpo de carne e osso, estarei usando esta cruz de 400 anos. Enquanto eu fizer isso, estarei escravizado. Sou escravizado por este corpo, por suas paixões, por suas ambições, por suas necessidades. Tenho que dar banho, tosar, lavar, e então ele tem todas as funções normais. Devo cuidar das funções normais como um escravo. Eu sou um escravo do corpo. Chegará o dia, ao final de minha longa jornada, em que tirarei o corpo de carne e osso e colocarei meu corpo de glória, que não precisará de nenhum desses cuidados, pois será espírito, e não carne e sangue. Portanto, estou bastante disposto a aceitar o que as Escrituras me ensinam. Sim, eu sou um escravo aqui. Eu sei disso e vou continuar. Mas enquanto eu sou um escravo, ele despertou dentro de mim. Completamente despertou dentro de mim, com todo o simbolismo nas Escrituras ao meu redor. E então veio o próximo e o próximo e o próximo, e toda a Escritura começa a se desdobrar dentro do homem que ainda é um escravo, como nos é dito nas Escrituras. Então chega o fim da jornada quando ele pode dizer, está consumado. E tudo está feito. Pois, aqui, não apenas esses 4 atos poderosos se tornam seus, mas também muitas passagens adoráveis das Escrituras, no intervalo em que são seus. Sentir-se um dia elevado e ouvir cantar um coro celestial. Refrão sobrenatural, e aqui está cantando, chamando você pelo nome. Quando escrevi a história e chamei a coisinha de A Busca, fui persuadido por aquele que leu meu manuscrito a usar o pronome ele contá-lo na terceira pessoa. Mas eu não ouvi o coro dizer ele, eu ouvi o coro chamar meu nome, Neville. E eles disseram, Neville ressuscitou, Neville ressuscitou, e como você pode pegar essa simples frase, Neville ressuscitou, e repeti-la? Este enorme coro celestial cantando, e tirando disso o que eles fizeram, eu nunca poderia te dizer. Eles nunca usaram outras palavras, e no entanto, a melodia. O troco. Tudo sobre isso. A majestade de tudo que eles estão cantando em 3 pequenas palavras. E, então, me vi vestido em um corpo de luz. Parecia ser um corpo de ar e luz. Não fiquei no chão e não andei. Eu deslizei. Eu fiz isso automaticamente, como se fosse um conhecimento inato do que fazer, e me deparei com um mar infinito de imperfeição humana, cego, coxo, manco, murcho. Todos eles, e eu sabia intuitivamente parei para perguntar.
Era óbvio que este era cego, aquele era coxo, aquele não tinha braços, aquele não tinha outro membro e, no entanto, estranhamente, enquanto eu deslizava, não levantei um dedo para trocá-los. Mas eles foram automaticamente mudados em harmonia com a perfeição que eu sentia brotar dentro de mim. Porque eu passei como perfeito, todos tinham que estar em harmonia comigo, e todos foram aperfeiçoados. E o coro está cantando. E quando os olhos surgiram do nada e se encaixaram nessas órbitas vazias, e quando os braços surgiram do nada e se encaixaram nas órbitas vazias, e as pernas, e tudo ficou perfeito bem no final dessa enorme jornada, então o coro exultou. E eles gritaram, está consumado. De repetir, Neville ressuscitou, em sua própria maneira maravilhosa, agora eles mudam para está consumado. E então eu me senti realmente condensada nesta pequena roupa aqui chamada Neville. Na verdade, eu era o ser mais aprisionado que se possa imaginar, daquele maravilhoso estado exaltado de liberdade. Não posso contar a ninguém o que está reservado para você. Aquele corpo de glória quando você o veste. Eu simplesmente provei disso naquele momento, vindo direto do mar do Caribe de Port-of-Spain para Mobile, Alabama. Ficamos no mar cerca de 7 dias, e isso aconteceu uma noite enquanto eu estava no mar. Eu sei exatamente a sensação do corpo ressuscitado. Aquela sensação do corpo glorioso, onde tudo que você toca ou vê deve se conformar a você porque você é perfeito. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E, então, tudo em seu mundo vai ser mudado. Você não para mudá-lo, você não faz nada. Ele simplesmente muda conforme você passa. Tudo nas Escrituras, você, um dia, provará literalmente. Provar que é verdade, mas não neste nível. Você vai provar isso em alguma área remota de sua própria alma. Portanto, antes de tudo, acredite em sua promessa. Acredite que você realmente é o Filho de Deus, e como o Filho de Deus, você não pode crescer em nada além de Deus. Não na eternidade. Mas enquanto você está escravizado neste mundo, em um lugar que realmente não é o seu lar. Todos se sentem estranhos aqui. Eles tentam construir algo para se sentirem seguros. Não se sentir um estranho, mas eles ainda são estranhos, e durante todo o dia e noite, eles estão saindo e saindo desta esfera. Deixando você para trás. Então você tem que partir e deixar os outros para trás. A coisa toda é um mundo estranho. Não é um lar. Então, somos estranhos em uma terra estranha, escravizados na terra estranha. Portanto, enquanto estamos aqui, lembre-se de sua lei. A lei da colheita idêntica, que você não pode enganar a Deus, então não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E, então, por que você vai colher? Não se canse. Não se canse de fazer o bem. Faça isso a cada momento, embora você não veja a colheita imediata, faça de qualquer maneira porque você não pode deixar de colher essa colheita. Então faça. Passe um pequeno momento todos os dias e plante deliberadamente pensamentos amorosos, sementes amorosas. Traga à sua mente aqueles que você conhece como amigos. Represente-os para si mesmo sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, de uma maneira amável. Quando eles se conformam com isso no mundo exterior, você não precisa de elogios. Você não precisa dizer a eles, isso é o que eu imaginei para você. Você sabe. Você tem a satisfação de saber o que fez, portanto, eles se conformarão com isso, e você os verá, e você colherá, e você terá a satisfação, sem que eles se sintam obrigados. Se você contar a eles o que fez, eles se sentirão quase obrigados a fazer algo por você. Você não quer nada em troca. Você simplesmente faz porque gosta de fazer. E ao fazê-lo, torna-se cada vez mais um hábito, e a cada momento de sua vida consciente você estará fazendo isso, em vez de desperdiçar seu tempo com todas as coisas desagradáveis e negativas. Você ignora isso e o faz deliberadamente nas coisas amorosas. E quando você lê no livro,
aquele Salmo 40 no volume do livro está escrito sobre mim. Acredite. É tudo sobre você. O homem não sabe, mas todo o livro é sobre o indivíduo, essa é a sua biografia. Então, no volume do livro, é tudo sobre mim. Então, quando você ler, você vai perceber que vai se desenrolar em você e você vai gritar isso dos telhados e contar a todos sem se gabar. Porque é sobre eles também. Todos podem falar na primeira pessoa, no tempo presente. É tudo sobre mim, e então um dia ele experimentará e saberá que realmente é tudo sobre mim. E o livro era simplesmente um prenúncio. A coisa toda era um projeto. Um projeto profético de sua vida. E você entra no mundo da morte, aquele mundo da escravidão. Quando Blake, em seu maior de todos os poemas, ele disse: o poema não é meu. Os autores estão no céu, eles estão na eternidade. Sou apenas a secretária. Foi ditado. Veio para mim 12, 20 e 30 linhas de cada vez, e o que deveria ter levado uma vida inteira de trabalho veio em nenhum momento. Esse é o seu grande poema, Jerusalém. Antes de tudo, ele começa declarando o tema. Ele nos diz do sono diurno e da passagem pela morte eterna e do despertar para a vida eterna. Então ele diz, eu neles e eles em mim. Tudo em um. Aqui é o sono diurno. O que é o sono diurno? Mas passamos pela morte eterna, ele faz essa afirmação. Mas vamos despertar para a vida eterna. Ele está bastante disposto a admitir que será uma passagem difícil. Uma passagem difícil, mas porque somos a semente de Deus, não podemos falhar, e um dia você entrará em erupção, e é Deus em erupção. Tudo em você, e você é Ele. Se você insistir nisso, direi por experiência própria o que isso fará por você. Você não será arrogante, mas não encontrará uma pessoa neste mundo a quem dobrará os joelhos. Você se recusa a aceitar qualquer ser neste mundo como um aristocrata além de você pela simples descendência da carne. Não, o único aristocrata que você admitirá é a aristocracia do espírito. Nenhuma outra aristocracia, nenhuma linha da carne, pois você não é carne. Você está vestindo uma roupa de escravo. Isso é carne, mas você é espírito. Você é filho de Deus, e Deus é espírito. Essa é a única aristocracia que você vai admitir. E chegará o dia em que você o provará a si mesmo, e entrará em uma esfera celestial e, estranhamente, da minha própria experiência. Quando você entra nesta esfera conscientemente, você sempre os conhece. Você os conhece mais intimamente do que conhece qualquer pessoa aqui na Terra. Quando você conhece a Irmandade, você os conhece mais intimamente do que conhece qualquer um aqui. Conheci minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha esposa, meus filhos, mas não conheço nenhum deles tão intimamente quanto conheço meus irmãos na eternidade. E eles são todos seres eternos. Quando eu tirar isso pela última vez, não haverá espera entre tirar e vestir aquela roupa que, por um momento fugaz durante a noite, eu pude usar. Eu provei a alegria de vir naquela noite de 46 vindo pelo Caribe. Então, eu sei exatamente o que está esperando quando eles dizem, Neville está morto. Longe de estar morto, ele será vestido em seu corpo glorioso. Sim, a vestimenta estará morta, e eles a cremarão e transformarão em pó. E o que eles fizerem com ela, eu realmente não me importo. Só espero que minha esposa seja sábia o suficiente para não permitir que os agentes funerários a sobrecarreguem com todo tipo de bobagem, mantendo uma pequena urna viva e pagando aluguel por ela. Eu disse a ela, apenas divirta-se um pouco. A lei exige que você coloque em uma caixa. Bem, pegue a caixa mais barata do mundo. Qualquer caixa. Eles vão queimá-la de qualquer maneira. Pegue a caixinha mais barata e queime-a, e não pague aluguel pelas cinzas. Se eles não permitirem que você se desfaça dele aqui, bem, então, dê alguma desculpa e diga, bem, deve ir para Barbados, e então eles permitirão. Quando for para Barbados, eles vão jogá-lo no mar,
ou jogá-lo no pó. É aí que ele pertence. Ali na poeira. Mas não faça disso um pequeno ícone. Nenhum lugar onde você possa ir e dizer, este é Neville, pois eu não estou lá. Estou vestido com o meu corpo glorioso, um corpo que é eterno. É imortal. E eu sei como é o corpo, e sei o que é estar nele. Não consigo descrever para ninguém a exaltação de apenas vestir o corpo. Você sente um poder infinito e ainda assim é um homem. Você é um homem. E aqui tudo se transforma em beleza enquanto você desliza, e você não precisa de luz, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas, pois você é luz para si mesmo. Não uma luz ofuscante, mas uma luz radiante. O suficiente para iluminar qualquer coisa que você queira neste mundo enquanto você passa. Não há necessidade do sol, não há necessidade das estrelas, não há necessidade da lua, não há necessidade de nenhuma luz externa. Você é a luz do mundo. Isso eu sei por experiência própria. Aqui esta noite, quando digo, desperte, ó dorminhoco, e ressuscite dos mortos, estou apelando para que você se torne cada vez mais consciente do que está imaginando, pois conforme você se torna cada vez mais consciente do que vocês estão imaginando, vocês estão despertando. E, assim, você se torna consciente de cada momento do tempo e se recusa a permitir que sua imaginação entretenha as coisas desagradáveis do mundo, e você simplesmente o coloca no adorável, você o faz, e no momento em que o faz, você o planta. E então você tem confiança na lei inviolável de Deus de que ela deve surgir, para que você possa colhê-la. No devido tempo crescerá, e no devido tempo colherás. É uma lei estabelecida no primeiro capítulo, leia no versículo 11. É declarado de forma tão clara e perfeita que nenhum homem pode quebrá-lo, e então é capturado no último versículo do capítulo 8. Então, hora da semeadura. Tu tens isso. Toda vez que você imaginar alguma coisa, é hora de plantar. E a colheita deve seguir, não pode precedê-lo. Assim, você tem a semeadura e a colheita estabelecidas para todos sempre enquanto a terra durar. E você é o único mencionado no capítulo 8. É a você que tudo se dirige, pois tudo é sobre você. Se você gostaria de mudar a sua vida completamente, se gostaria de ter as riquezas que sempre sonhou, é necessário primeiro livrar-se das crenças limitantes, reprogramar a sua consciência e despertar para a verdadeira realidade. Por isso, eu recomendo a leitura deste incrível conteúdo de Neville Goddard. Link do incrível livro O Despertar da Consciência, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Gratidão por ter chegado até aqui. Quer um conselho? Acorda, dá tempo.